Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2. Pode pôr a tradução mais antiga, ERC, muito bem. Isso mesmo. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2. Boa noite ao pessoal da transmissão, Elisângela, Iape, Matilde, Roosevelt, sejam bem-vindos à transmissão. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2. Amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Está fraquinho. Quem jantou para vir para a igreja? Diga eu. Ai, só ele está feliz. Então, vou dar mais uma chance para vocês, porque vocês vão jantar depois do culto, tá bom? Esse irmão que está aí do seu lado, bonito, vai pagar uma pizza para você. Profetiza. Ele falou amém, agora já era. Recebe a bênção. Você já jantou, irmão? Não pode. Né? Vamos lá, então, gente. Da próxima vez vocês falam que não jantaram, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2, diz assim, ó. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Coloca sua Bíblia no seu assento e feche seus olhos mais um minutinho. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, Deus. Aqui, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Pai, que o entendimento espiritual se abra, Senhor. Que os ouvidos espirituais se abram, Senhor, e que a Tua palavra se revele aos corações nesta noite. Que eu diminua e que o Senhor cresça, e nesta noite a Tua palavra possa produzir frutos nos corações que aqui ouvem, Senhor, para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. Talvez você está vivendo um momento em que você se sente cercado, sem esperança. Parece que tem luta de todos os lados. Meu Deus, eu estou cercado. Onde eu olho é luta, onde eu olho é problema. Mas Deus vai dar uma estratégia poderosa para você. Assim como Ele deu para Ezequias, que estava cercado por um exército poderoso, assim Deus também dará uma estratégia para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, nesses dias agora, nesses próximos cultos, nós vamos falar um pouquinho sobre Ezequias, que foi a palavra que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Essa mesma história que você está ouvindo aqui hoje, você também vai ouvir a mesma história no livro de 2 Reis 19 e no livro de Isaías 37, a mesma história. Só que a gente vai acompanhar pelo livro de 2 Crônicas. Então, uma ou outra história conta um detalhe ou outro a mais que não tem no outro texto, mas se você for ler, praticamente são as mesmas palavras. Então, o rei Ezequias, ele começou a reinar quando ele tinha 25 anos de idade. E o seu pai, o rei Acas, ele foi um rei mau. Ele fez tudo o que era ruim aos olhos do Senhor. E ele fez uma aliança com a Assíria. E Ezequias, ele não prolongou essa aliança que foi feita.
E e Ezequias decide seguir ao Senhor. Ezequias, ele tira toda a idolatria, ele restaura o altar, restaura o templo, e ele se levanta para trazer de volta a presença de Deus para um povo que estava afastado. Então toda vez, ele fez uma grande reforma espiritual. Então toda vez que você tenta se livrar do inimigo, toda vez que você dá um passo em direção à sua libertação, o inimigo se levanta contra a sua vida. Mas, como nós lemos aqui no texto base, com ele está o braço de carne, conosco está o braço forte do Senhor, amém? Como nós cantamos aqui, naquela parte que diz, né? Pois eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Essa é uma passagem da Bíblia. Assim como essa canção que nós cantamos, ó, se o Senhor fendesse os céus mais uma vez e mostrasse a sua glória, também está no livro de Isaías. São todas canções retiradas da palavra de Deus. E aqui, quando Ezequias, ele viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre o que ele poderia fazer. Então ele teve uma ideia de tapar a passagem de água das fontes, para não deixar o inimigo com água. Porque para subir para Jerusalém, Jerusalém fica num lugar muito alto, então tinha que subir pedras, montes, e tinha que ser bem devagar. Então, para subir para Jerusalém, eles precisavam subir pedras e montes, e assim, quando o inimigo subisse contra Jerusalém, não teriam água para eles beberem, e eles ficariam cansados. Então a ideia era retirar as fontes, as águas do inimigo. Eu separei aqui para vocês, eu vou pedir para apagar só essa luz da frente para o pessoal ver melhor. Se ficar ruim, pode apagar as duas. Eu quero que você coloque, Cassi, a foto da cidade. Tem a foto de uma cidade. Isso. Pode apagar a outra também, eu acho que fica melhor para ver. Isso. Ó, gente, isso aqui é como se fosse a cidade de Jerusalém. Aqui são muralhas, onde está essa linha azul aqui, você está vendo aqui, em cima dela é a muralha de Jerusalém e a muralha do lado de lá. Para você entrar em Jerusalém, você tinha que subir. E aqui, nessa subida, fora da cidade, tinham fontes de águas para o povo beber água. Então, qual que era a ideia, a estratégia de Ezequias e dos seus oficiais de guerra? Era tapar as fontes de água. Então, ele ia tapar essa parte aqui, ele ia esconder a fonte de água para que o inimigo não tivesse água para beber. Porque ele falou, olha, eles vão invadir a gente, vão querer destruir a cidade e ainda vão beber água? Não, a gente vai traçar uma estratégia. Então, nós vamos tampar as fontes de água. Obrigada, Cassi. Daqui a pouco eu vou usar essa imagem de novo. Pode acender a luz. Então, ele tem essa decisão, né? Ele tem essa estratégia de guerra de tapar as fontes de água. Ou seja, nós precisamos aprender a tapar as fontes do inimigo das nossas vidas. Amém? Esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Isso é tapar a fonte. Assim, ambientes, pensamentos, amizades, lugares, tudo aquilo que pode alimentar a ação do inimigo na nossa vida. Então nós temos que tapar essas fontes, ou seja, tirar o acesso do inimigo às nossas vidas, às nossas emoções. O problema é que tem gente que não percebe o que é fonte do inimigo. E aí que está o problema. Então, a gente está aprendendo aqui com Ezequias. Se você está cercado por problemas, por situações difíceis, a gente precisa ter estratégia. Às vezes você está tentando brigar com aquela pessoa na força do seu braço. Você está tentando resolver aquele problema no trabalho na força do seu braço. E você está agindo sem estratégia de Deus. E Deus, Ele nos dá estratégia. Então ele estava cercado por um exército poderoso. Quando uma nação cercava uma cidade, as pessoas não podiam entrar e nem sair. Então, uma hora os recursos internos iam se esgotar. Ele sofreu uma pressão psicológica porque aquela nação estava cercando. E a Síria já tinha conquistado mais de 40 cidades, estava destruindo tudo pela frente, já tinha conquistado a Samaria. Então, Jerusalém era o próximo alvo. Então, eles tinham conseguido conquistar tantas nações, então Jerusalém para ele não seria nada.
E aí Deus dá a estratégia. A primeira coisa que Ezequias faz é tampar as fontes do inimigo. E o problema é que muitas vezes, por não termos discernimento espiritual, a gente não percebe o que é uma fonte do inimigo nas nossas vidas. Então, quando a gente não percebe, é que fica mais fácil o inimigo agir. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, 39, fala de uma época que Israel passou por grande fome. E Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E aí eles estavam com fome. E ele pediu para um dos alunos irem buscar alimento para poder fazer uma sopa. E aí um deles vai e ele pega e colhe uma plantinha. E essa plantinha se chama colossíntida e é uma plantinha venenosa. Eu separei a foto dela, gente. Coloca aí para nós, Cassia. Ela parece uma melancia pequenininha. Quem gosta de melancia aí, diga ô glória. Quem não gosta de melancia, levanta a mão. Não ia ter perigo então, né? Vocês não iam morrer. Cadê a foto da colossíntida? Coloca aí pra gente. Ela parece uma melancia, só que ela é pequenininha, né? Isso aí é uma colossíntida. Obrigada, Cassi. Só que ela é venenosa, muito venenosa. Então ele não sabia que era venenosa. Então a colossíntida é uma trepadeira silvestre. Então ele coloca ela na sopa. E aí quando o pessoal está fazendo caldo, né, ele prepara a sopa, coloca a colossíntida lá. Quando eles vão comer, alguém viu que tinha colossíntida lá e conhecia, né, e gritou assim: morte na panela, vai todo mundo morrer. O café está envenenado do culto. Misericórdia, né, Cacete? Vai todo mundo morrer, imagina. E aí quando eles gritaram morte na panela, porque era um veneno muito forte, eles se desesperam, né? E aí, quando eles veem a colossíntida lá, e falam assim: agora vai todo mundo morrer. E aí eles mandam chamar Eliseu, e Eliseu manda trazer a panela para ele. E aí quando Eliseu pega a panela, ele coloca farinha ali dentro, e aquela farinha neutraliza o veneno. E o que Deus quer falar conosco nessa noite, né? A colossíntida, que é algo venenoso, mas que você não percebe que é algo que pode trazer morte e destruição para sua casa, para sua família, né? Às vezes a pessoa vê: pastor, realmente tem coisa que é colossíntida na nossa vida. Quando eu casei, irmãos, eu não sabia cozinhar muito bem não, minha comida era horrível. O pastor, quando ele orou, ele pediu uma esposa, ele esqueceu de botar na lista cozinhar bem. Então quando você for pedir alguém para Deus, você coloca lá, cozinhar bem. Um dia ele chegou em casa para jantar, ele falou: o que é isso? É colossíntida? Não, é meu bife. Não sei fazer bife direito, brincadeira, o pastor não fez isso não. Ele comia chorando, mas ele comia e dizia que estava maravilhoso, né? Açúcar no macarrão, olha, uma tragédia. Falei: Senhor, me ensina a fazer arroz, meu Deus, misericórdia. Hoje falam, todo mundo que come meu arroz fala que o meu arroz é o melhor que tem da casa. Depois vocês perguntem para eles. Não chega aos pés da maionese da Gra, nem do pavê da Gra. Gente, que pavê que é aquele, né? Eu falei: vou comer só um pedacinho. Quem disse, irmãos? Quem disse? Aí eu falei: vou comer mais um pouquinho. Sabe quando você fala: vou guardar para comer o resto depois? Aí seu cérebro volta lá na geladeira. Aí você volta. Aí já comeram. É desse jeito. Falei: tem colossíntida aí, não come não. Aí não adiantou. E aí, quando eles serviram o prato, né? Muitas vezes, assim como a gente, às vezes a gente toma decisões erradas nas nossas vidas, na intenção de acertar, acabamos trazendo destruição para a nossa casa. Então, quando Eliseu, ele derrama a farinha, ele tira todo o efeito danoso, todo o veneno da panela, de modo que todos conseguem comer aquele prato. Assim como alguns deslizes financeiros trazem endividamento para a nossa vida, a má administração do nosso dinheiro, assim como amizades, às vezes você permite algumas amizades entrarem na sua vida, na vida do seu filho, sem perceber, está trazendo colossíntida, está trazendo veneno, está trazendo influências ruins para dentro da sua casa, mas parecia uma pessoa tão bacana, assim como pequenas atitudes na sua rotina vão minando a sua saúde, trazendo veneno. Então, tem relacionamentos e decisões que só trazem dor e destruição para a nossa vida, assim como a colossíntida. Então, sem perceber, aquele sim que você disse
para agradar aquela pessoa e que contraria Deus e que contrariou a Deus. Aquela pequena concessão que feriu os seus valores. Aquela falta de posicionamento trouxe destruição para a sua vida. E assim, são nas pequenas coisas. Você acreditava que aquilo te faria feliz, mas aquilo te adoeceu. É assim com a Colossíntida. A Bíblia diz que por causa da fome, um aluno da escola de profetas, sem saber, colhe uma planta mortífera e coloca dentro do ensopado. Quando os profetas percebem, eles gritam: morte na panela. Mas logo Eliseu pega a panela e joga farinha dentro da panela. E o que significa isso? Talvez hoje escolhas que você fez na sua vida trouxeram dor e destruição. Mas assim como aconteceu aqui na escola de profetas, fizeram com que você se perdesse, fizeram com que as coisas dessem errado. Mas a boa notícia para você é que Eliseu, ele não descarta aquela comida. Assim como Jesus, ele não descarta a sua vida, apesar dos seus erros. Eliseu, ele joga farinha dentro da panela. E o que significa farinha? Quem é o pão vivo que desceu do céu e tirou todo o pecado e levou o nosso pecado na cruz? Jesus, amém? Ele é o pão vivo. Então coloque Jesus na sua vida sentimental, coloque Jesus na sua vida profissional, coloque Jesus nessa panela fracassada, coloque Jesus nessa área de dor, de tristeza, de fracasso. Coloque Jesus. Ele não vai te descartar, mas Ele vai derramar sobre a sua vida uma nova unção, a presença dEle que te fará reviver, amém? Então Jesus, Ele vai trazer para essa panela, para esse caos que está da sua vida, que trouxe morte por causa das suas decisões, das suas escolhas. Ele tem poder de neutralizar esse veneno. Eliseu não joga aquela comida. Nós vamos comer essa comida, mas se a gente comer desse jeito, vai todo mundo morrer. E a farinha, o pão vivo que desceu do céu, aqui representa Jesus. Quando a gente coloca Jesus no casamento, Jesus na nossa vida profissional, Jesus no nosso trabalho, Jesus na nossa saúde, Ele tem poder de neutralizar todo o mal sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, já que você aprendeu aqui, ele não sabia que ele estava pegando uma planta venenosa. Agora, a partir do momento que ele sabe, e ele volta lá naquele lugar, e volta a pegar aquela colossíntida e colocar na panela, nem sempre nessa volta vai dar para salvar alguma coisa. Então tem gente que sabe que aquilo é venenoso e continua buscando colossíntida para a sua vida. Eu saio do culto, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo buscando erros para a minha vida. Ai, mas uma vez uma pessoa me disse: ai, eu estou afastada, eu estou triste porque eu estou afastada. Apesar de estar afastada, eu falei: não se afaste mais. Qual é o problema? Até quando a gente vai ficar dando desculpa e buscando aquilo que faz mal para a nossa vida, buscando embaraço para a nossa vida? Gente, eu lembro de uma pessoa que me procurou logo que a minha mãe tinha falecido. Essa pessoa começou a me mandar mensagem e falou assim: pastor, eu queria que você orasse, tirasse uma palavra para mim, pedisse uma direção de Deus. Não falou nada sobre o que era. E aí, mesmo fraca espiritualmente, eu estava passando por aquele processo. Deus me deu uma visão com essa pessoa. Eu falei assim: olha, fulano, é o seguinte, Deus está mostrando que tem um caminho, e esse caminho que o seu coração está escolhendo é totalmente errado, viu? Vai trazer destruição para a sua vida. Saia enquanto é tempo. Só isso que eu disse para ela. Aí essa pessoa, o que ela fez? Ela foi por esse caminho. A vida dela quase acabou. Ela quase morreu, literalmente. Essa pessoa, ela abriu a porta para uma pessoa entrar na vida dela, e Deus tinha falado na palavra, ela tinha consultado, e Deus falou: é colossíntida.
É veneno. E ela foi, abriu a porta, trouxe isso para a vida dela, trouxe destruição para a casa dela, trouxe destruição para a família dela. Ela literalmente quase morreu por causa dessa pessoa. Ficou entre a vida e a morte. Foi um arraso. Aí Jesus teve que entrar, a família orar, colocar a farinha dentro da panela para neutralizar o veneno que aquela pessoa trouxe. E aí, aquela pessoa saiu da vida dela, passou um tempo, passou mais ou menos 1 ano, 2, por aí. Aí um dia eu estou em casa, tive uma visão com a pessoa de novo. Aí eu falei, vou orar a Deus. Aí eu peguei meu celular e falei, fulana, seguinte, quero falar com você. Deus deu uma palavra que você está pegando o caminho errado. Falou, pois é, pastora. Ontem no culto, Deus revelou para uma pastora, tudo que você está me dizendo, a pastora me disse ontem no culto. Eu falei, pois é, eu não sei o que você está aprontando, mas você está pegando o caminho errado. E o que ela estava fazendo? Ela foi lá buscar a pessoa de novo para a vida dela. A mesma pessoa que destruiu a vida dela, ela estava em dúvida se trazia de novo para a vida dela. E de novo Deus foi lá falar comigo que não tenho nada a ver com a vida dela. De novo Deus vai lá e usa um profeta que não conhece ela para dizer, não pega. Só que a escolha é sua. A escolha é sua. Porque nem sempre vai ter um Eliseu ali para trazer Jesus para aquela panela. Então, nós temos que ter consciência de que tem coisas que Deus quer tirar da nossa vida. Tirar definitivamente. Então, talvez hoje, a sua vida de relacionamentos, a sua vida sentimental tem sido tomada de fracassos. Tem sido uma vida de fracassos. Por causa da carência, você tem aberto a porta para pessoas cujo acesso não foi concedido por Deus. E a gente abre a porta para amizades, para relacionamento. O problema é que as promessas de Deus, elas nos dão asas. Mas você escolhe voar no meio dos espinhos. Aí não tem promessa que se cumpre. Aí não tem promessa que se concretiza. Então o que não vem de Deus, ele te anula. Ele te oprime. Ele não soma. Então como é que eu posso achar que Deus não tem propósito na vida sentimental? Não tem propósito nas nossas alianças, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos? Se o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério foi no meio de uma família, foi num casamento. Como a família é importante para Jesus. Deus escolheu Maria para gerar Jesus, mas também escolheu José. Muito se fala da escolha de Maria, mas José também foi escolhido por Deus. Um homem que seria capaz de poupar Maria. Um homem que a Bíblia diz que quando ele soube que ela estava grávida, ele não sabia que era o Espírito de Deus. Ele se afastou para que Maria não fosse difamada e a culpa recaísse sobre ele. Um homem que foi capaz de suportar aquilo que Maria carregava. Porque quem te ama, te poupa, te preserva. E é isso que ele fez para não difamar Maria. Deus escolhe um homem que suportaria carregar o chamado ao lado dela. Um homem que seria capaz de zelar daquilo que mais precioso Maria carregava dentro dela. Jesus. Olha a escolha de Deus. A pessoa de Deus na sua vida, ela não vai anular a promessa, mas ela vai carregar o propósito junto contigo, assim como Priscila carregou o propósito junto com Áquila. Deus, ele tem propósito. Então será que essa amizade, será que esse trabalho, será que esse namoro, será que essa escolha que você fez, esse projeto, tem sustentado a promessa que existe dentro de você? Ou tem anulado o seu propósito com Deus? Escolha carregar a promessa, ainda que muitos te virem as costas. Tudo que Deus te promete, Ele cumpre. Então José, ele fez de tudo para proteger Maria, para proteger Jesus. Eles tiveram que fugir para o Egito. Deus dá uma visão para eles, um sonho. E como seria a provisão de Jesus? Deus pensou em tudo. Deus levou os 3 reis magos para ofertarem presentes caros para Jesus, para sustentar Jesus na sua infância.
Tudo que o céu entrega, Ele respalda. O que não nasce de Deus é alicerçado na areia, o vento derruba. Mas o que é alicerçado em Deus é firmado na rocha. O vento vem, mas ele permanece em pé. Amém? Então escolha manter Jesus dentro de você. É lindo ver como José, ele poupa Maria. Porque eles iam pensar, está grávida, solteira, quem que fez isso com ela? José abandonou. José, ele fugiu, porque ele não sabia. Mas ele não queria que Maria fosse difamada, então ele some, ele vai para outro lugar, ele vai para outra cidade. E aí Deus manda ele voltar. E Deus fala com José. E é lindo como ele poupa. Assim, quem nos ama nos poupa. Então o amor não é sempre sobre você dividir tudo, mas você poupar o seu companheiro, a sua companheira de coisas desnecessárias. Tem coisas que meu esposo, ele já sabe que vai me estressar, ele nem me conta. Ele me poupa. Chegou uma multa aqui, esconde, brincadeira. Não conta para ela, que ela vai virar o giraia. Vou pagar tudo certinho, mas eu acabo descobrindo. Brincadeira, gente, mas tem coisas que não precisa. Ele sabe que vai me chatear, ele nem me conta. Assim como eu nem vou falar nada para ele. Porque tem coisa que é desnecessária a gente falar. Porque você sabe, você vai poder resolver? Você vai poder ajudar? Não. Então guarda para você. Guarda para você. Poupa. Poupa, porque às vezes o emocional da pessoa está lá embaixo. Aí você vai lá e coloca mais uma pedrinha. Vamos dizer que hoje o Anderson está arrasado, né? Tive um dia mal no trabalho. Aí eu encontro o colega dele de trabalho na rua. Ele fala, e aí o Anderson, como é que o Anderson está? Tudo bem? Nossa, mas ele está acabado, né? E tem gente que tem uma língua que só misericórdia, né, gente? Gente, eu acho que a pessoa ia ficar feliz se você tivesse morrido. Porque as pessoas não aceitam que as pessoas envelhecem, não é verdade? Nossa, mas você está magro, está doente. Nossa, mas você está gordo, está doente. Nossa, mas está careca. Nossa, mas tá... Quem te perguntou? Não é verdade? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Então guarde a sua opinião para você. Se não vai agregar, não fale nada. E aí eu pego o endemoniado, né? E falo assim, está acabado. Beleza, aí eu chego em casa, o Anderson já está acabado, de chateado. Eu falo, sabe que eu encontrei fulano? Sabe o que ele disse? Que você está acabado. Aí pronto. Aí, coitado. Ele vai entrar no quarto, vai colocar aquela música. Te adorar é o que sustenta. O homem está acabado, está arrasado. Eu acabei de arrasar com ele. Vou falar, coitado, não vou falar nada para ele. Para quê? Né? Então a gente tem que entender aquilo que faz mal para a nossa vida, tapar as fontes do inimigo. Então se afaste daquilo que te adoece e se aproxime do que te fortalece. Tape as fontes do inimigo na sua vida. Jerusalém, ela estava cercada pela Síria. Assim como talvez você não veja saída para esse problema que você está enfrentando hoje. Mas Ezequias, ele tapa as fontes de águas que ficavam do lado de fora da cidade, para não deixar suprimento para os inimigos. Tape as fontes do inimigo na sua vida. Aquele acesso do inimigo que te faz pecar, aquele contato que te tira da presença de Deus e você sabe. Responder aquela provocação, deixa o céu responder por você. Para de se desgastar em vão. Aquele ambiente que te afasta do Senhor, aquela fonte pela qual o inimigo tem bebido água na sua vida e tem te adoecido. Às vezes é um relacionamento, é uma amizade. Os oficiais de Senaqueribe, que era o rei da Síria, eles tentavam convencer o povo a se render. Como eles estavam cercando a cidade, eles queriam que o povo se rendesse. Se rendam. Se vocês se renderem, vocês vão plantar vinhas, vocês vão ser felizes, vocês vão poder colher. Não sei se você já ouviu falar dos falsos abençoadores. Pergunta aí para quem está do seu lado, você já ouviu falar nos falsos abençoadores? Falei, isso existe, pastor?
Você já ouviu falar dos falsos abençoadores? Aquelas pessoas que você acha que te ajudam, mas na verdade o prazer delas é te ver mal, para que através delas vocês sejam providos. Como que é isso? A pessoa me maltrata, mas ela me ajuda, mas ela me maltrata. Faz com que o sedento tenha falta de água só para ele trazer o jarro de água. Não estou entendendo. É a famosa inversão de valores. Isaías 32:5 fala isso. Ao louco você nunca mais vai chamar de nobre, e ao avarento você nunca mais vai chamar de generoso. Porque às vezes a gente confunde, acha que é generosidade. Na verdade a pessoa tem prazer em te ver na pior. Tem prazer de te ver sem comida para dizer, olha, eu vou levar um pouquinho de comida para você. E existe esse sentimento. Eu me lembro de uma pessoa que eu orava por ela e ela tinha uma amizade que era inveja personificada, era aquela pessoa. A pessoa cuidava da vida dela, principalmente se você tem uma pessoa muito amiga que tem a mesma profissão que você. Faz a mesma faculdade, puxa, tive uma oportunidade. Aí você conta para sua amiga que também está querendo. Será que ela vai ficar feliz? Será que ele vai ficar feliz? O mesmo concurso? Pois é, essa amiga tinha a mesma profissão e cuidava da vida da outra. Queria saber se ela tinha passado em algum concurso melhor, queria saber. E quando essa pessoa tentou um projeto, um concurso e deu errado, essa abençoadora ficou tão comovida, falou assim, eu estou triste por você, eu vou te ajudar, eu vou te levar para jantar, eu vou pagar um jantar para deixar você alegre. E pagou um jantar para deixar a amiga alegre. Falso abençoador. Porque no fundo ela teve prazer de pagar aquele jantar, porque ela sabia que a amiga não tinha conseguido. Só que o dia que a amiga conseguiu, pergunta se ela pagou o jantar. Ela ficou com ódio. Não quero falar mais com você. Mas ela me abençoa, ela já pagou janta para mim. Ela me leva para sair porque ela sabe que eu não tenho um tostão. Mas não é por isso, é pelo prazer. Então, não abra o seu coração para quem se alegra com o seu fracasso porque quer te manter dependente. Então não confunda cuidado com possessividade. Não confunda generosidade com avareza. Tem gente que cuida muito da outra, por quê? Porque não quer que a outra progrida. A pessoa diz, eu estou no relacionamento, que a pessoa não dá tudo para mim, não deixa eu fazer nada, não quer que eu saia, não quer que, porque me ama, não. Porque é possessiva. Porque não quer que você cresça. Porque não quer que outras pessoas te abençoem. Porque não quer te manter sobre o domínio dela. Então aprenda, cuidado é uma coisa, possessividade é outra. O possessivo, ele não vai querer que você cresça. Ele não vai querer que você flua. Para quê? Eu vou te dar tudo. Se a pessoa quer te abençoar, amém, glória a Deus se você está feliz assim. Mas tem gente que quer te abençoar para quê? Eu quero te abençoar para que você não tenha contato com outras pessoas. Para que você dependa somente de mim. Isso não é amor. Isso é possessividade. Porque aqui fala que o falso, aí a pessoa acha que o avarento é generoso. Ele tem uma fala mansa e ele faz com que o sedento tenha falta de água, para ele dar água. Olha o que Senaqueribe, olha o que os oficiais estavam dizendo. Se vocês aceitarem o meu domínio, vocês vão poder plantar vinhas. Mas por que o povo não estava podendo plantar vinha? Porque eles estavam impedindo. E agora o mal é o bom? E aí eles começaram a falar, é Deus que está querendo que vocês fiquem assim. E é assim que acontece. Os falsos abençoadores. O inimigo, muitas vezes, ele te dá o peixe, mas Deus não. Deus vai te dar a vara e vai te ensinar a pescar. Porque Deus quer que você prospere. Então a gente tem que discernir essas coisas. Eu me lembro de uma criança que um dia a mãe pediu oração por ela, e a criança já estava por volta dos 9, 10 anos e não conseguia ser alfabetizada. Tinha dificuldade de ler, de aprender. E aí, um dia essa pessoa me chamou a mim o pastor para eu orar na casa dela. Eu falei assim, você já apresentou seu filho a Deus?
na igreja? Não, ainda não. Porque o que nós fizemos aqui domingo com aquela criança, nós, né, os evangélicos, nós não apresentamos, nós não batizamos crianças. Nós seguimos o batismo conforme Jesus, né? Tem que ter entendimento, se arrepender dos pecados e decidir por Jesus. Tem que ter discernimento. Mas as crianças, assim como Jesus foi apresentado no templo, nós apresentamos as crianças a Deus. Isso é importante, é uma forma de você consagrar o seu lar, o seu filho ao Senhor. Então, eu disse assim, você já fez isso com seu filho? Não. E aí, quando nós estávamos orando na casa dessa pessoa, eu tive uma visão, eu via esse menino, bebê, sendo apresentado numa mata com rituais satânicos. Aí eu falei assim, olha mãe, eu quero te fazer uma pergunta. Você já levou essa criança para alguma mata? Sim, porque nós temos uma pessoa que é muito amiga nossa, nos ajuda muito. E ela serve as trevas. E ela um dia me levou numa mata, pegou meu filho e levou para uma pessoa e fez um ritual. Eu falei, pois é, eu vi esse ritual. Então, para você quebrar isso, você leva o seu filho na casa de Deus e te quebra isso que foi lançado sobre a vida dele. Mas por que a mãe deixou? Porque a pessoa me ajuda, abençoa financeiramente meu filho, ajuda a pagar as contas. Então pode levar lá para o mato, oferece para Satanás, não tem problema. Às vezes a pessoa não tem discernimento espiritual do que está sendo feito. E aí depois, igreja, que essa criança foi apresentada na casa de Deus, ela começou a escrever, começou a ler normalmente. Aquele mal foi quebrado na vida dela. É assim que Deus trabalha. Mas a gente tem que tapar as fontes do inimigo e tem que discernir quem é abençoador e quem é falso abençoador. Quem não quer, ele me deu um tênis maravilhoso, mas a pessoa tem aquele prazer de te dar aquele tênis, mas o prazer maior dela não é dar o tênis. O prazer maior é saber que você não pode comprar aquele tênis. Porque o dia que você puder comprar aquele tênis, ela vai ficar com ódio de você. Meu prazer é dar um tênis branco de listras vermelhas para o Mateus. Levanta, Mateus. Dá uma olhada no tênis. Não bota olho gordo no tênis dele não, irmão. Em nome de Jesus. Né? Sobe aqui, Mateus. Ninguém vai ver seu tênis. Depois a avó Cida fica lá. Eu não vi o tênis do Mateus. Olha lá o tênis do Mateus. Olha lá, tá vendo? Tá abençoado. Fica tranquilo, tá? Aí fica feliz. Então, o verdadeiro abençoador, ele vai ficar feliz de dar um tênis para o Mateus. Mas ele vai ficar mais feliz, eu vou ficar mais feliz quando o Mateus puder comprar o tênis. E eu vou ficar mais feliz ainda quando ele comprar o tênis para mim. Aí eu vou dar glória a Deus. Recebo, meu filho. Você não prometeu, mas eu já estou recebendo. Entendeu? Fica feliz por ele. Não, eu quero que meu filho não tenha, porque ele sempre vai precisar da mamãe. Isso é falso abençoador, gente. A gente tem que ter a grandeza de ver o outro crescer e se alegrar com isso. Amém? Então, Ezequias, ele tapou as fontes, porque Ezequias pensou assim, eu vou deixar água para o inimigo, mas não vou mesmo. Além de vir aqui oprimir, aquele barulho psicológico, além de vir me oprimir, ainda vai pegar minha água? Não vai pegar minha água não. Vou tapar a fonte. Mas Ezequias, ele tem outra estratégia sobrenatural. Não foi só essa. Para você prosperar, Deus vai te dar uma estratégia para você lidar com seu filho rebelde. Já sei, vou quebrar a Bíblia na cabeça dele. Não, irmãos. Você vai ser a Bíblia na vida dele. Deus dá uma ideia para Ezequias construir um túnel. Você vai ter que construir um túnel. Por quê? A fonte está do lado de fora. Vamos tampar a fonte do inimigo. Só que a gente tem que garantir o abastecimento de água do lado de dentro. E como que a gente vai fazer isso? Com a engenharia da época, zero. Meu Deus do céu. Como que nós vamos fazer isso, Ezequias? Coloca o mapinha de novo para mim, Cassi, da cidade. Vamos ver a cidade de novo. Vamos dar 5 segundos para Cassi. Sim.
Tá vendo? Nem deixou fazer emoção. Aqui é a cidade, gente. Apaga a outra luz para ficar melhor. Aqui, eles taparam a fonte aqui, ó, do lado de fora da cidade. Então, ele teve a ideia de construir um túnel dentro da rocha e fazer com que a água daqui fosse passar pela rocha, pelo túnel, e fosse sair lá na piscina de Siloé. Cavar um túnel dentro da rocha para desviar o curso da água para lá. Olha a ideia de Ezequias. Ótima, ótima. Engenharia zero. Recurso zero. Capacidade zero de fazer isso. A ideia é boa, mas como que eu vou fazer isso? Pode acender, por favor. Como que eu posso fazer? Então, meu irmão, você vai ter que começar a construir um túnel. Amém? Que túnel é esse? Você vai começar a buscar a Deus de forma mais intensa. Você vai começar a jejuar. E eu quero fazer uma proposta aqui para quem quiser, tá? Comece a orar de madrugada. Amém? E tem gente que fala, por que na madrugada é fila menor? Não, irmão, isso não tem fundamento, porque lá no Japão a fila está maior. Então não existe isso de a fila é menor. Deus vai ouvir sua oração de dia, de tarde, de noite, tanto faz. Para Deus é tudo oração. Mas a Bíblia tem uma diferença quando o homem fala com Deus e quando Deus fala com o homem. E as manifestações de Deus na Bíblia, falando com o homem, a maioria foram de madrugada. É uma hora que Deus se revela. Por quê? Porque você está ali, silenciando todo mundo. Jesus, ele costumava orar. Aqui, fala das manifestações de Deus na madrugada. A quarta vigília da noite, fala que correspondia ao horário das 3 às 6. Então, tem uma divisão da noite em 4 vigílias, que era uma prática muito comum entre os romanos. A vigília das 18 às 21 horas, das 21 horas à meia-noite. A terceira era da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite era das 3 às 6. E Jesus, ele orava na quarta vigília da noite, das 3 às 6. Jesus mostrava que a prioridade para ele, a oração era prioridade, mais do que comer, mais do que dormir, mais do que descansar, era orar. E na quarta vigília da noite, vem Jesus andando sobre as águas, amém? Na quarta vigília da noite, Jesus estava orando. Então, a madrugada, ela tem algo especial com Deus. No livro de Jeremias vai falar em vários capítulos que Deus estava falando de madrugada. O sentido da madrugada também tem a ver com se antecipar. Por exemplo, você tem uma decisão, quem vai de madrugada vai antes, se antecipa. Você se antecipa em falar com Deus, em buscar resposta, em buscar direção. Mas a madrugada também é um momento do seu descanso. É um momento que está tudo em silêncio. É um momento que você está priorizando um alimento. O sono é um alimento. O descanso é um alimento. O café da manhã é um alimento, mas ali ele está priorizando a presença. Então, se você está vivendo um problema, eu estou cercado, Senhor, eu não consigo ouvir tua voz, experimenta começar a orar de madrugada. Experimenta começar a buscar a Deus na madrugada. Você fala, Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir. Começa a buscar a Deus para você ouvir a Deus de madrugada. Tem até um louvor que eu gosto muito, que fala sobre isso. Eu cantava muito com a minha mãe, que fala assim, da madrugada. Eu lembro mais ou menos um pedacinho, que falava assim: alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Aí fala assim: eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Então Deus começava a chamar a pessoa para orar de madrugada. Então, Jeremias, você vai ver em várias passagens Jeremias falando sobre orar na madrugada. Só que, irmãos, para você conseguir achar esses textos, começa a ler Jeremias, você vai ter que ler na Almeida Corrigida ou Almeida Revisada, a Bíblia tradicional. Por quê? Porque na NVI, que é a nova versão internacional, eles têm 8.800 versículos a menos. A linguagem é muito simplificada, então não tem todos os textos como na Almeida antiga, é reduzido.
Então, alguns versículos você não vai achar lá de orar de madrugada. Por isso, irmãos, dê prioridade à Bíblia de papel e à Bíblia tradicional. Amém? Ah, mas a linguagem é difícil. Vai te ajudar a falar melhor. Vai te ajudar a escrever melhor. Aprenda a ler. No celular você está aqui. Teve uma irmã que falou: irmã, eu sentava do lado do irmão na hora do culto. Ele olha a Bíblia no celular. Mas ao mesmo tempo que ele está lendo a Bíblia, ele está vendo as notícias do Campo Grande News. Não é verdade? Você se distrai. A Bíblia, a minha Bíblia, ela é toda riscada. Toda vez que eu leio, eu lembro, eu coloco data, eu coloco isso aqui, vai te ajudar a ler e a escrever melhor, palavras ser buscadas. Por exemplo, eu trabalho numa área que tem administrativo e tem direito. Lá você tem que escrever bem os textos, a linguagem é rebuscada. Então, às vezes você tem que falar: o que ele está falando aqui? E a Bíblia, ela é muito rica. Então, tem muitas palavras que eu conheço por causa da Bíblia. Vai te ensinar a falar melhor, vai te ensinar a escrever melhor. E a geração do meu filho está com uma dificuldade terrível de falar e escrever, porque não lê, nem gibi, a gente lê até gibi. Por exemplo, se você falar assim: a palavra veio ao meu encontro significa o quê? Tudo que eu desejei ouvir, eu ouvi, eu concordei, veio ao meu encontro. Mas se eu falar que a palavra veio de encontro, ela veio contrária ao que eu penso. E às vezes você sai do culto todo feliz, e o irmão fala: pastor, a palavra veio de encontro, hein? Puxa vida, discordou de tudo que eu preguei. Então são coisas simples que às vezes a gente não sabe, porque a gente não lê. E a Bíblia, ela é tão rica para te ensinar a ler, né? Ela consegue conjugar o verbo em todas as pessoas. Você não precisa chegar e falar: gente, eu estou dizendo, Mateus, esforçai-vos. Não precisa falar assim também, né? Mas onde que eu aprendo? Eu sei que é esforçai-vos, porque eu já li na Bíblia. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Como que eu sei que a conjugação é abrir-se-vos-á? Porque eu leio a Bíblia. Agora, se você ler na NVI, vai estar lá: bate e vai abrir. Não é? E às vezes vai estar tão pobre a linguagem. Se não, irmãos, daqui a pouco o irmão falou para mim, eu fiquei escandalizada. Ele falou: dei um documento para o fulano, assina aqui ciente. Escreveu ciente com S. Ciente. Gente, está feio. Às vezes você fala: meu Deus, você já se formou? Uma vez eu vi um menino falando: você está em qual ano? Estou no 9º ano. Que estado que nós moramos? Não sei. Como você não sabe? Coisas básicas. Aí escreve lá ciente. Eu lembro, gente, que tinha um bilhetinho de recado numa igreja que eu congregava. E aí eu falei: o pastor antes tem o dom de ler e entender o que está escrito. Estava escrito assim: hoje na cantina tem pitiça. P-I-T-I-C-D-A. Pitiça. O que é pitiça? Aí o Anderson lia: gente, hoje tem pizza. Ele já sabia. Aí eu olhava assim: irmãos, por favor, preencham sua fixa de membro. Eu falei: tem gente que tem fixa de membro, é o que? Uma carteirinha fixa? Mas não, é ficha. Ah, ficha com CH, né? Gente, eram os bilhetes do terror. Gente, pelo amor de Deus. Então começa a ler, pega a Bíblia velhinha mesmo, com a linguagem difícil. Por exemplo: Senhor, eu sou sua flecha e me colocou na sua aljava. Eu sei o que é aljava, é o lugar que guarda a flecha. Por quê? Porque eu li na Bíblia. Então a Bíblia é um livro riquíssimo. Bíblia significa compilado de livros, biblioteca, conjunto de livros. São 66 livros de diversos autores, mais de 40 autores. E é um livro totalmente coerente, do começo ao fim. Então esse livro, ele é um milagre, e é um livro que você lê, o único livro que você lê na presença do autor. Quando você lê, o autor está com você. Então dê valor a isso aqui, porque tem país que você não pode ter isso aqui. Então dê valor, trate com carinho a sua Bíblia. Vai te dar força para sobreviver aos cercos. Então, quando te perguntarem: como é que você tem sobrevivido a essa luta? Quando parece que eu não vou conseguir, quando parece que eu vou perder o ar, quando vem um diagnóstico, uma má notícia para desabar a minha estrutura, quando o meu chão é tirado, eu respiro fundo, e o vento do Espírito sopra o ar,
e me enche de novo, e me fortalece, e me diz: filha, você vai conseguir. É assim que Deus faz. Ele diz: continue. Ezequias, ele precisava ter uma fonte de água secreta dentro da cidade, para garantir o abastecimento no cerco da Síria. Foi quando Deus alinha a mente de Ezequias ao Todo-Poderoso. A mente de Ezequias se alinhou ao céu. Então Ezequias, ele realiza um feito de engenharia gigante para aquele tempo. Ele constrói um túnel canalizando a água. E esse túnel, ele garantia provisão durante o cerco do inimigo. O comprimento do túnel era de aproximadamente 534 metros, 1.752 pés, através de rocha sólida. Como que os trabalhadores conseguiam respirar lá dentro? 45 metros de montanha adentro, a centenas de distância da entrada do túnel, sem se asfixiar. Eu te digo, foi o sopro do Espírito que trazia ar sobre o pulmão dos trabalhadores. Assim como em João 20:22 diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam do Espírito Santo. É o sopro de Deus que te dá força para respirar diante da prova, para tomar fôlego na prova. É assim, quando o meu teto desaba, Deus refaz a minha estrutura, aleluia, e Ele me refaz. No túnel não tem entrada de ar, não tem entrada de luz, parece que eu estou sem direção, mas você não está, porque você tem a palavra que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Como que aqueles homens conseguiam construir um túnel sem luz, sem instrumentos o suficiente? Não se sabe se foram 9 meses ou anos que se demorou para construir esse túnel. Se hoje você for em Israel, está lá o túnel. Procura no Google as reportagens sobre o túnel de Ezequias. Hoje é maravilhoso, é todo estruturado para você visitar. Mas gente, se você ver, depois eu vou mostrar uma foto ali dentro, só de olhar aquilo ali já me dá falta de ar. Imagina um negócio fechado. O túnel havia sido aberto por 2 grupos de trabalhadores que se aproximavam por extremidades opostas. Uma turma trabalha lá da ponta, outra turma trabalha lá da outra ponta, até que eles pudessem se encontrar. Olha que coisa sobrenatural. E como que eles poderiam se encontrar exatamente no mesmo local, sem equipamentos modernos? Deus é aquele que conecta propósitos, aleluia. Deus é aquele, onde estão aqueles que estão cavando a rocha aqui nessa noite? Onde estão aqueles que estão alicerçando a sua fé em Deus? Um dia veremos o nosso túnel terminado, um dia essa prova vai acabar na sua vida, um dia o milagre vai chegar, mas continua cavando o seu túnel, continua. A extensão do túnel é quase perfeitamente plana. Deus faz de uma casa destruída, de um caminho arruinado, uma estrada plana, pronta para viver milagres. Como que eles conseguiam fazer um negócio plano? Como? É Deus, igreja. Deus poderia dar vitória sem túnel? Sim. Mas hoje, para quem quiser visitar Jerusalém, o túnel é um memorial do milagre de Deus. O túnel recebe turistas do mundo inteiro. O túnel representa a busca, a fé, a oração, ali onde ninguém te vê, ali onde só Deus te vê, ali no secreto com Deus. Deus te vê, parece que você está sem direção, mas Deus está te conduzindo, a presença dele te conduzindo ao milagre. Esse túnel fortaleceu os seus braços para que te desse força para esperar a vitória de Deus sobre a sua vida, aleluia, para dizer: continue. No dia que o túnel foi concluído, cada grupo podia ouvir a voz dos outros se aproximando. Peraí, está se aproximando.
Eu estou escutando a voz da outra turma. A gente está se encontrando no último dia de escavação. Isso pode ser encontrado hoje, escrito na pedra, o dia que eles se encontraram. Eles escreveram, cada pedreiro batia na pedra com força, de modo a encontrar o seu colega, picareta após picareta. Então a água começou a fluir da fonte para o tanque, amém? Então quando eles se encontraram, agora nós terminamos o túnel, a água começou a fluir para o tanque, assim como a palavra diz que aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, aleluia. Ainda que esteja tudo seco ao seu redor, a presença dele é que flui sobre a nossa vida, a presença dele é que traz vida sobre nós, aleluia. Esse era o maior milagre, construir o seu túnel. Depois você pesquisa. Eu até coloquei uma foto, Cassi, uma foto de... Eu separei 2 fotos, uma de lá de dentro, só para a outra, sem esse é da escada, uma outra que só tem uma entradinha. Apaga a luz para a gente ver. Você imagina você dentro de um negócio desse, trabalhando 9 meses, 1 ano, a entrada muito longe da saída de ar. Como é que eles conseguiram? Que pedreiros eram esses? Que engenheiros eram esses? Não tinha esses equipamentos, não tinha essa tecnologia na época. Hoje, coloca outra foto, Cassi, com a escada. Se você for conhecer lá, é a coisa mais linda. Essa é uma das fotos que tem de hoje de lá, da escadaria lá dentro. Gente, não tem como você não acreditar em milagre. Não tem como você não acreditar em Deus. É muito perfeito. Como é que Deus dá uma estratégia para um homem construir isso? E a Bíblia fala sobre o aqueduto que Ezequias fez. Ficou conhecido nos livros, porque Ezequias é um dos 6 em que Deus falava favoravelmente. Olha que coisa linda. E aí você está achando impossível resolver esse problema na sua família? Cava o seu túnel, porque uma hora ele vai ter fim. Deus vai te dar ar. O Espírito vai soprar sobre você. Deus vai te dar luz, direção. Deus vai te dar força. E o rio vai fluir em você. Você está cavando um túnel. Você está construindo algo para Deus. Senaqueribe fazendo barulho do lado de fora, cercando Israel, cercando Jerusalém. Se renda. Ezequias constrói o túnel, Ezequias tapa as fontes do inimigo, mas Senaqueribe continua ali, cercando com seu exército, fazendo barulho, assim como o inimigo faz pressão emocional para que você desista. É mais barulho, como o pastor pregou domingo. E ele via Rabzaque. Rabzaque é um título de enviado. Então não sabe se ele era enviado ou se ele era o nome dele. É a mesma coisa de falar, enviou um oficial. O nome dele é oficial? Ou ele é um oficial? Então Rabzaque era um enviado, um mensageiro do rei. E aí ele quer que eles se rendam. Ele queria convencer Jerusalém a se render sem lutar. E aí eles vão lá de fora do muro e começam a afrontar. E aí Ezequias manda os seus mensageiros também. E eles ficam de fora da muralha, eles começam a afrontar e dizer palavras terríveis. O Deus de vocês não é nada, o Deus de vocês não vai livrar vocês, vocês vão tudo perecer. E aí os mensageiros de Ezequias falaram para eles assim: falem em siríaco, não falem em aramaico, não falem em hebraico, porque a gente vai entender, fala só para a gente. Não, eles queriam falar em hebraico, para todo mundo escutar, para colocar medo no povo. Eles falaram: não, fala em siríaco, vamos conversar só entre nós aqui, não vai assustar o povo. Eles gritavam em hebraico. Assim como o inimigo, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe como te desestabilizar, ele sabe, ele fala assim: eu vou fazer ele ver aquilo,
Eu vou fazer ele ouvir aquela fofoca, porque eu sei que isso desestabiliza ele. Aí você vai lá e ouve a fofoca, aí chega em casa destruído. Olha lá ele, já foi lá pro pé de boldo, que o estômago está queimando. O inimigo sabe. Lá vai ele lá, ó, depenou tudo boldo. Porque ele fala em hebraico, irmão. Não se iluda, ele sabe a linguagem que te atinge. E ele falava em hebraico, ele falou: vocês vão passar tanta fome que vocês vão ter que comer as fezes de vocês e beber a urina de vocês. Olha o ponto que chegava a humilhação. E a cidade já cercada, tinha água, tinha abastecimento, mas não ia durar muito tempo. Porque uma cidade fechada, ela fica sem provisão. E aí ele manda cartas para afrontar Ezequias. E Ezequias tinha que tomar uma decisão. Você vai se render? Vai pedir ajuda para o Egito? Vai se socorrer no mundo? O que você vai fazer? E Ezequias fez a única coisa que ele podia fazer: orar. E ele foi para o templo. E quando ele vai para o templo, ele pega todas as cartas que Senaqueribe enviou de afronta, e ele estende diante do templo, ele estende diante do altar de Deus e mostra para Deus. E é isso que nós temos que fazer. Ele falou assim: esse é um dia de angústia, esse é um dia de aflição, aí manda, esse é um dia de vergonha para nós, esse é um dia de desonra para nós, o inimigo está nos afrontando, amedrontando o nosso povo, falando para o nosso povo: ó, não acreditem em Ezequias não, vocês vão perder. Aí mandam chamar o profeta Isaías, e aí o profeta Isaías, quando ele chega lá, Ezequias rasga suas vestes como um sinal de contrição, de humilhação, de rendição. Quando Isaías chega e vê aquelas cartas na casa do Senhor, ele lê a carta. A gente tem que ler a carta, irmãos. A gente não pode fugir da verdade. Seu filho está se prostituindo, seu filho está mentindo, está acontecendo algo errado na sua vida. Não ignore a carta, leia a carta, abra a carta, coloca diante de Deus. E aí ele lê a carta. Isaías chama Ezequias em particular e disse: não temas, não tenha medo. E aí, quando a armada síria cercou a cidade com seu efetivo militar, houve medos. E aí, Isaías, como instrumento de Deus, diz para Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Deus responde a Ezequias: eu vi as cartas que estão dentro de mim. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade ele não entrará, diz o Senhor. Colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, porque a Síria fazia assim com seus escravos, humilhava com freio, com anzol. Assim Deus falou: pelo caminho por onde ele veio, por esse caminho vai voltar, porque contra essa cidade ele não entrará. Nenhuma ferramenta preparada contra essa cidade prosperará. Com eles está o braço de carne, mas com vocês está o braço forte do Senhor. Aleluia! Deus respondeu às cartas de Ezequias ali. Quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo? Ezequias fala: Deus, ele não está blasfemando contra mim, ele está falando de ti, que o Senhor não é Deus. Ezequias fala para os seus mensageiros irem lá, ouvirem a afronta e não dizerem palavra alguma, porque Deus respondeu por eles. Agora quem tem que falar é Deus. Então silencia, porque é Deus que vai falar na sua vida. É Deus, é Deus. E aí Deus responde naquela mesma noite. Um único anjo de Deus feriu 185 mil inimigos, e o cerco caiu por terra. Aleluia. Um único anjo do Senhor. E Deus falou: não se preocupe com a provisão. No primeiro ano vocês vão comer o que nascer espontaneamente, porque eles não podiam mais plantar. No outro ano também. Mas no terceiro ano vocês vão voltar a plantar e colher.
E talvez você fale assim: Senhor, eu estou cercado, eu estou vivendo de provisão. Deus não está deixando faltar, porque você está comendo do que está sendo espontâneo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai trazer as ferramentas de volta para a sua mão. E você vai colher tudo aquilo que você deseja viver em Deus. Deus falou: fica aqui, não saia, não se renda, porque Jerusalém vai voltar a ter paz. Jerusalém vai voltar a ser abençoada por Deus. E Ezequias reina por 29 anos com um reinado próspero, abençoado, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. Então não precisava temer, era só barulho, não precisava se render. Um anjo de Deus, apenas um anjo de Deus resolveu o problema. 185 mil problemas, Deus resolve. O que Deus quer é que você tape as fontes do inimigo. O que Deus quer é que você se separe do pecado. O que Deus quer é que você construa o seu túnel de oração. O que Deus quer é que você estenda as suas cartas diante dele. E hoje é o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Então eu convido vocês que puderem iniciar a oração de madrugada comigo, o horário que você conseguir. Se você está com necessidade de ouvir Deus e não está conseguindo, e hoje espiritualmente você vai estender suas cartas para o Senhor. E quando você quiser vir ao culto, se você está com diagnóstico, quando for na hora da oração, não preciso te chamar aqui na frente não. Você pode vir aqui e colocar seu diagnóstico aqui, colocar a escritura da casa aqui, o processo aqui. Algumas pessoas, um pastor sempre falava do irmão que vinha e trazia o seu papelzinho na frente, escrevendo seu testemunho que não tinha acontecido, como se já tivesse acontecido. E eu lembro que o pastor André acatou a ideia, né, pastor André? E ele escreveu o dia que ele precisava de uma vitória, ele precisava vencer uma audiência. Todo dia ele trazia o papel. Coloca suas cartas diante de Deus. Coloca. Porque Deus, Ele é poderoso nas batalhas das nossas vidas. Eu não sei quem é o Senaqueribe que está te pressionando emocionalmente, mas não seja previsível. Tape as fontes do inimigo nessa noite. Tape as fontes, construa o seu túnel. Gente, eu falo, o maior milagre para mim, a gente não sabe se é um anjo ferir 185 mil. Ainda o pastor falou que os anais da história inventaram que teve uma praga de ratos para justificar 185 homens caírem. E Senaqueribe fugiu e foi morto pelos próprios filhos. Nada do que eles temiam aconteceu, porque Deus, Ele é mais poderoso. Ezequias disse: conosco está o braço do Senhor. Eu não sei se o maior milagre foi os 185 mil, mas para mim o maior milagre foi o túnel. Isso é um memorial, e até hoje, quando se lê essa história, as pessoas vão até lá para conhecer esse túnel. Então depois você procura um vídeo na internet sobre o túnel de Ezequias. Tem vários vídeos, reportagens em jornais. Como é lindo. Eu imagino ali, eu falo: Senhor, eu não entraria ali dentro não. Eu já ia ficar com falta de ar. Eu vi uma foto de uma excursão de um grupo de 4 meninos, o teto aqui e eles prensadinhos ali. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho agonia de teto baixo, gente. Como é que constrói? Como que arruma trabalhadores? Como que as pessoas confiaram em Ezequias? Você vai perder, a gente tem um exército terrível contra nós. Eles só tinham uma palavra para acreditar, eles não tinham recursos. Vocês são tudo bobo, vocês vão construir um túnel, vocês são loucos, a gente não tem condição, a gente vai morrer tudo asfixiado aqui. Assim como o inimigo fala: você está orando à toa, você está indo na igreja à toa, você está pagando preço à toa. Não, meu irmão. Uma hora esse túnel vai ser terminado. Uma hora essa água vai fluir. Uma hora o milagre vai chegar. Você só tem uma palavra, então você tem tudo o que você precisa. Se coloque em pé. Nós vamos orar. E hoje você vai estender as suas cartas diante de Deus, para colocar diante dele o que está pressionando a sua vida nessa noite, o que está te deixando triste. Se você quiser ajoelhar do seu lugar, se você quiser vir até o altar, fique à vontade. Esse irmão que está do seu lado não pode resolver a sua vida, mas as suas conversas com Deus vão mudar tudo. Hoje, Senhor, nós vamos apresentar tudo que está te afligindo, e você está proibido de sair dessa igreja com essa carta na mão. Coloca no altar.
Não saia da igreja com essa mágoa no coração. Não saia da igreja com essa colossíntida na sua panela. Não saia desse lugar com essa perturbação. Mas deixa aqui no altar. E fala: Senhor, hoje leia a carta. Leia, Senhor, cada angústia que o teu povo está passando. Cada luta, Senhor, que o seu povo está vivendo hoje. Deus, Tu és Deus do impossível. Se está difícil, começa a orar na madrugada. Começa a ouvir Deus falar e te dar estratégias sobrenaturais. Assim como Ele deu para Ezequias, Deus levantou Isaías. E assim Deus está te levantando. Coloque essa carta diante de Deus. Coloque essa súplica diante de Deus. Coloque essa dor diante de Deus. Coloque essa angústia diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque nós cremos que Tu és Deus do impossível. Oh Deus, fala com Ele. Fala o que está te angustiando. Fala o que está oprimindo a sua alma nessa noite. Fala o que está pesando nos seus lombos. Fala para Ele. Despeja diante dEle a sua dor. Despeja diante dEle. Porque eu creio em Ti, Deus. Eu creio, Deus. Ezequias tinha crédito com Deus. Por isso o povo ouviu a voz dele e não se rendeu. Eles entenderam: um dia nós vamos colher de novo. Jerusalém será livre de novo. O nosso Deus não tardará. Confie em tudo aquilo que Ele te prometeu. Senhor, aqui está a nossa carta. Tudo que tem tirado a minha paz, o meu sono, tudo que tem me afrontado, tudo que tem pesado sobre esta igreja, Deus, nós colocamos diante de Ti. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Eu coloco diante de Ti a minha carta, Deus. Eu coloco diante de Ti a minha súplica, Deus. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o que está tirando a minha paz. Eu creio. Quando Isaías chama Ezequias e fala com ele, dizendo: confie, 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 confie. É pelo seu filho, é por alguém da sua casa. Então clame. Coloca a carta de afronta, de ingratidão no altar. Coloca no altar essa carta de ingratidão. Coloca no altar essa carta desses xingamentos que você ouviu, dessa ingratidão que você recebeu, dessa afronta, dessa humilhação. Coloca agora diante de Deus e deixa o céu responder por você. Porque Deus diz: nessa luta você não terá que lutar. Porque eu protegerei essa cidade. Eu protegerei a sua vida, a sua casa, as suas finanças. Eu te protegerei, filho. Eu creio em Ti. Eu imagino Isaías, eu imagino Ezequias dizendo: eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com Teu poder. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Tua voz. Não temas ondas da tempestade.
Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Diga, o inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, tu me guardas. Suas vozes e a bateria, diga em ti mura. Profetiza. Eu posso ir além do impossível. Em ti eu tudo posso. Porque diga, o inferno treme. Não temo, não temas ondas. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas, tu me guardas. Oh, digo, o inferno não prevaleceu. O inferno não prevaleceu. Que nada, diga, e nada. Diga, eu te adorarei. Profetiza bem forte, muralhas. Muralhas. Profetiza sobre a sua família. Cadeias irão se romper enquanto porque Ele é diga, vitorioso
agora você vai profetizar sobre a sua casa, sobre esse diagnóstico, sobre o seu trabalho que está parado, sobre essas contas, sobre essas enfermidades, sobre a tua casa que perdeu a paz. Agora você vai profetizar o anjo de Deus se levantando, o exército de Deus se levantando nessa noite e entrando como um trovão, dissipando a tristeza, a mágoa, a depressão, o desânimo, a nuvem negra sobre a sua casa. Em nome de Jesus, igreja, profetiza, só a voz da igreja diga: como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és. Profetiza que vem aos céus, nós proclamamos poderoso, grandioso. Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, e vitorioso és. Ele está na tempestade, na prova. Teu nome os reis